Gente, eu queria compartilhar com vocês uma leitura muito importante. Eu acabei de ler um clássico da literatura universal que é Guerra e Paz. É uma grande obra, né? Não só pelo tamanho, porque beleza de edição, né? São 1500 páginas. Mas pelo valor histórico, né? A importância que teve para a história da literatura e da humanidade. Eu queria comentar com vocês a pertinência, né, do assunto guerra, armamentismo, patriotismo, ufanismo, que está no foco da crítica, né, que de uma forma muito habilidosa o Lev Tolstói faz. Né. Veja que eu comecei a leitura em novembro de 2021 e foi uma disparada, assim, eu fiquei empolgado. Comprei o livro, comecei a leitura por um exemplar da biblioteca aqui de Mojimirim. E aí veio a Black Friday, lá de 2021, achei bem baratinho, até parcelei, né? E aí veio a guerra da Ucrânia, né? E me deu um baque, eu parei por alguns meses, voltei, sem justificativa, né? Mas voltei alguns meses depois, acabei em novembro de 2022. A guerra da Ucrânia ainda acontecendo, não tinha como você não fazer as referências, né? Inclusive sobre o discurso militar de ambos os lados. Até hoje a gente não sabe o número de mortos exato no mundo da alta tecnologia, né? Enfim, mas é uma entrega, né? Por um ano, naqueles momentos que dava, eu fui me entregando, né, a uma viagem ao passado, muito bonita. Eu queria, então, até ler alguns trechinhos aqui com vocês, ok? Vamos lá? Bom, a Guerra e Paz tem uma fonte, não poderia deixar de ser assim, biográfica, né? O Tolstói, que nasceu em 1828, a gente estava aqui no comecinho da nossa independência, né? Ele é filho de uma nobreza empobrecida na Rússia, e ele participou da Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia nos anos 50, lá do século XIX. Então tem algo das vivências dele no campo de batalha, né? E a trama do livro se dá em torno de 3 famílias da nobreza russa. A família Rostov, a família Bolkonsky, difícil falar os nomes, né? E a família Bezukov. Tem vários outros personagens, né? E a família Rostov é de uma nobreza também empobrecida, de seu principal membro é Nicolau Rostov, e assim, ainda tem as suas propriedades, tem mansão lá em Moscou, outra em São Petersburgo, que são as 2 capitais, né, da cultura russa. Mas tem muitas dívidas. E o casamento é uma forma de se ressaltar essas dívidas, né? A irmã do Nicolau Rostov, a Natasha, é uma adolescente assim, soltinha, cheia de sonhos, né? Inocente, sedutora, e ela vai acabar se envolvendo com a grande família do Bolkonsky, que é de uma nobreza já enriquecida, né? Os franceses faziam nessa época uma diferença de nobreza provincial, lá do interior, e a nobreza palaciana, lá de Paris, né? Esses termos não aparecem na cultura russa, mas é o equivalente, né? E tem a família do Pierre Bezukov, que é um jovem afrancesado, né? O Bolkonsky, o Rostov e o Bezukov são jovens que, no começo do livro, estão se dedicando às suas farras, tal, né? E tem, assim, gente, uma cultura muito voltada para o idioma, a cultura francesa na elite russa, né? Era assim também no Brasil. O francês era a língua culta de todo o século XIX, começo do século XX, né? Essa transição, inclusive, é chamada de Belle Époque. Há quem diga, inclusive, que tinha um conde
russo, que já na idade adulta contratou um professor para aprender russo, porque desde criança ele só falava em francês. Então o livro é repleto de expressões em francês, né? É muito interessante esse clima. Agora, essas famílias todas estão nesse vai e vem, nessa aproximação amorosa, que até a gente remete um pouco ao livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Inclusive o livro é bem anterior, é de 1813. Aqueles jogos amorosos, aqueles acordos entre famílias, né? Esse é o período da paz, das frivolidades, das festas, das gastanças, do mundo da aparência e de falta de escrúpulos, né? Agora, enquanto isso, a Rússia está na iminência de ser invadida por Napoleão. Então, atravessa esse contexto todo uma forte dose de ufanismo, de patriotismo, né? O próprio Nicolau Rostov, ele resolve se incorporar voluntariamente à guerra, né? Então, a gente tem, pelo personagem do Rostov, pelo menos 3 momentos interessantes da ideia de pacifismo do autor, do Tolstói. No primeiro momento que eu vou ler aqui para vocês, o Rostov ele ficou magnetizado pelo clima do ufanismo. Ele está dentro das tropas, o imperador está passando as tropas em revista, e aquela sensação de torcida do Corinthians armada, né, é muito forte, né, de milícia, de tomar o poder, ali sendo preparado para a guerra, né? A gente vai ver esse trechinho aí. Rostov, postado nas primeiras fileiras, experimentou a impressão comum a todos os soldados que a compunham: esquecimento de si mesmo, máscula consciência de sua força, entusiasmo apaixonado pelo herói daquela solenidade. Compreendia que bastaria uma única palavra daquele personagem para aquela enorme massa de que ele próprio era apenas uma partícula ínfima lançar-se à água ou ao fogo, precipitar-se para a morte, para o crime, a prática dos atos mais heróicos. Num outro momento, o Rostov, ele voltando da guerra, ele se dá conta, ele é assim, arrastado pelo clima do ufanismo a apimentar a memória. Como é que foi aquela batalha lá? Ele não ia num clima daquele trair, digamos, a expectativa do povo, né, de ouvir aquelas cantigas heróicas. Então, no lugar de dizer, olha, eu quebrei o braço, caí do cavalo, fugi correndo no meio da floresta, ele vai contar outra coisa, né? Vamos ver lá na frente. Rostov não podia decentemente contentar-se em dizer-lhes que seu pelotão saíra a galope, que ele caíra do cavalo, que destroncara o braço e que se salvara a bom correr para um bosque a fim de escapar dos franceses. Berg e Boris queriam ouvi-lo contar que, todo a ferver de ardor, havia-se ele lançado como um demente sobre um quadrado que abrira caminho, dando golpes de sabre à direita e à esquerda, que fizera voar pedaços de carne e que por fim tombara esgotado. E foi com efeito um quadro dessa espécie que lhes pintou. Agora, um momento mais importante dessa crítica é quando há um período de armistício, de paz, né? O imperador russo, que é Alexandre Romanov I, muito jovem, ele acaba fazendo um acordo que vai ser provisório, na época ninguém sabe, né, com o Napoleão. E tem um jantar, eu acho que em São Petersburgo, e o Rostov, depois de passar pela guerra, pelos feridos e tudo mais, vai a esse jantar, ele fica assim, acho que eu estou louco, não é possível. Por que a gente sofreu tanto, né? O que justifica aquela mortandade toda, né? Vamos ver esse trechinho. Rostov ficou muito tempo parado junto ao canto da casa, olhando de longe os comensais. Na sua cabeça passava-se um trabalho torturante que ele não conseguia levar ao fim. Dúvidas terríveis erguiam-se na sua alma. Ora lembrava-se de Denísov, com sua expressão alterada, com sua submissão, e do hospital inteiro, com aqueles braços e pernas amputados, com a imundície e as doenças.
Rostov teve uma impressão tão nítida de que estava sentindo agora o cheiro de carne morta do hospital que olhou para trás para entender de onde poderia vir o cheiro. Ora, se lembrava de Bonaparte, cheio de si, com sua mão branca, que agora era um imperador a quem o imperador Alexandre amava e respeitava. Para que tinham sido amputados os braços e as pernas? Para que as pessoas tinham sido mortas? Ora, se lembrava de Lazarayev, condecorado, e Denisov, castigado e sem perdão. Rostov se viu diante de pensamentos tão estranhos que teve medo deles. Bom, outra coisa importante, então, nessa trama toda, é a fonte literária, além dessa fonte biográfica. Veja que ele, como o autor, né, Tolstói, como pessoa da sua própria história, ele acaba contaminando seus personagens com o seu próprio, a sua própria trajetória de do patriotismo, do ufanismo, mas ele manteve a lucidez, né? E vê que aquilo era uma irracionalidade. A outra fonte, a fonte literária, é a seguinte: depois da Guerra da Crimeia, que foi nos anos 50 do século XIX, no finalzinho da década, 57 a 60, ele teve 2 viagens a Paris. E lá ele fez uma amizade com nada mais, nada menos, o Victor Hugo. E leu Os Miseráveis. Os Miseráveis é de 1862. Então há uma forte, vamos dizer assim, uma dívida forte de guerra e paz em relação aos Miseráveis do Victor Hugo, né? A outra coisa importante é que nessas viagens à França, ele conheceu José Pierre Proudhon, que é, gente, o fundador do anarquismo, essa ideia da auto-organização sem grandes líderes, nem militares, nem religiosos, né? E por conta disso, o próprio nome do romance Guerra e Paz é extraído de um texto do Proudhon, fundador do anarquismo, né? Essa, então, é uma fonte importante. Agora, existe na trama ainda a experiência do Bezukov, que era muito mais, digamos assim, distante da vida militar, gordinho, chegado a ser uma espécie de intelectual, né? E ele vai para a guerra também, e ele é preso pelos franceses, né? E nessa prisão ele vê uma cena de fuzilamento, pelotão de fuzilamento, né? E na verdade, gente, é uma experiência que o Tolstói viu em Paris, quando ele viu e ficou impressionado como a pessoa que não quer matar e é necessário, é obrigado, né, porque está fazendo parte do pelotão. Então o Bezukov, ele faz uma reflexão ainda mais profunda, né, sobre o sentido da vida, depois de estar alguns meses como prisioneiro dos franceses, que eu queria ler aqui para vocês. Vamos lá? Desde o momento em que Pierre viu aquele terrível assassinato cometido por pessoas que não queriam fazer aquilo, parecia que tinham arrancado de sua alma a mola que tudo sustentava e que fazia tudo parecer vivo, e tudo desmoronava num absurdo amontoado de destroços. Embora Pierre não se desse conta, dentro dele tinha sido aniquilada a fé no aprimoramento do mundo, na humanidade, na sua própria alma e em Deus. Antes, quando aquele tipo de dúvida ocorrera a Pierre, tais dúvidas tinham origem em sua própria culpa, e no fundo da alma Pierre sentiu na ocasião que a redenção daquele desespero e daquelas dúvidas estava dentro dele mesmo. Agora, porém, sentia que sua alma não era a causa, que o mundo desmoronava diante de seus olhos e só restaram escombros sem sentido. Sentia que não estava em seu poder voltar a ter fé na vida. O que existe também, minha gente, no meio desse ritmo literário, da narração que tem uma fluência cinematográfica, ele faz algumas pausas, o Tolstói, para explanar, como se fosse uma intromissão de outro livro, né? A sua teoria de história, né? Ele quer mostrar
que nem o Napoleão, nem o Alexandre, imperador da Rússia, tinham muitas opções. O mundo segue um rumo e você é levado por esse rumo. Aí entra uma coisa bastante interessante, né? Que é o seguinte, vamos direto ao assunto, né? Não houve terra arrasada, não existiu. O Tolstói se baseia em vários relatos históricos, né, para combater a visão heróica tanto dos franceses, que falava do Napoleão como um gênio, né, quanto dos russos, que falavam da sua grande capacidade de resistência. E ele vai e diz assim, olha, esses historiadores eles levam muito a sério os relatórios de campo de batalha, e ele viu que não era isso, porque ele vivenciou, né, isso posteriormente. Então ele diz assim, olha, terra arrasada seria uma tática em que você atrai o inimigo para dentro do seu campo e retira todas as provisões e esse inimigo se vê numa armadilha, sem alimento e tem que ir embora. Ele diz assim, olha, nunca os russos tentaram trazer os franceses para dentro do seu território. Sempre tentaram evitar e não conseguiram. E o Napoleão não foi, digamos, induzido, atraído inocentemente para dentro do território. A missão dele, a visão dele era ir para dentro mesmo, né? Só que em alguns momentos, tudo isso, todos esses planos se dissolvem, né? Tem uma batalha, gente, chama Borodino, 7 de setembro de 1812. É um dos momentos mais importantes da batalha, né? Nessa batalha morreram num único dia 70 mil soldados, 40 mil russos para 30 mil franceses. E o que mostra essa, digamos, essa volúpia da morte, né? essa quantidade, um outro traço da irracionalidade da civilização, né? Na guerra. Então ele diz assim, olha, chega uma hora que o Napoleão não estava enxergando nada. O campo de batalha você não consegue ver. Ninguém sabia naquela madrugada quem ganhou, quem tinha vencido aquela batalha. E por conta de não saber, os russos recuam até Moscou e, sem saber a quantidade de soldados franceses, eles saem de Moscou e vão mais ao norte, em São Petersburgo. E os franceses perdem o rastro dos russos e acabam parando em Moscou. E isso é um outro dado de irracionalidade também. Se houvesse a tal guerra terra arrasada, não teria acontecido, por exemplo, dos franceses, ao chegarem em Moscou, encontrar os depósitos de armas repletos, o depósito de alimento empanturrado, ou seja, as pessoas saíram às pressas. E aí, gente, começa uma coisa que não é nada genial, né? Os soldados franceses esquecem a ordem, a disciplina, a hierarquia e se entregam ao roubo. Eles vão nas mansões que os russos deixaram e vão roubando, pilhando. Depois, quando eles se dão conta, quem que começa a resistência em Moscou são as milícias populares, simplesmente para defender a sua casa, né? E os franceses acham que são as tropas oficiais e começam a bater em retirada. Então, em todos os momentos mais conhecidos da chamada campanha da Rússia, na visão do Tolstói, houve a interferência decisiva de um fator chamado acaso, né? Isso é desconcertante. Eu queria estar no meu começo de carreira de professor para poder ensinar tudo outra vez o que foi o período de Napoleão, né? Mas nunca é tarde para aprender, não é verdade? Agora, para terminar, mais um dado biográfico do Tolstói que é importante, né? O Tolstói será conhecido depois desse livro pela sua defesa do pacifismo, mas você percebe no livro já brotando ali, se esboçando essa ideia de que a guerra, o ufanismo, o patriotismo é uma irracionalidade, né? Depois ele escreveu o livro em 1869. Aliás, eu fico pensando como é que um cara escreveu um livro de 1500 páginas sem computador, né? É uma coisa maluca. Mas tem uma explicação, né? Ele colocava a esposa como secretária, né? Isso era muito comum dos grandes intelectuais desse período. Um serviçal de casa, né? Enfim. Mas, o que acontece ali? Em 1800
84, isso. Ele escreve um livro chamado, um texto chamado No Que Eu Acredito. E ali ele desenvolve a ideia de um humanismo cristão, que mais tarde será chamado, embora ele nunca tivesse usado a palavra, anarquismo cristão. Então isso aí aparece um pouco da influência de Proudhon, né? O fundador do anarquismo, mas isso a metamorfoseia, não é essa palavra que eu usar, se metaboliza, né? Com a espiritualidade bastante desenvolvida dos russos, né? Isso aparece muito no outro clássico, né? A parte intelectual afrancesada, a parte espiritual da literatura russa, que é Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov. Parece demais essas misturas. E no caso do Tolstói, essa mistura vai ficar assim, ele pega aquele momento no livro de Samuel, não vou lembrar qual é a passagem, em que os hebreus estão assim, ó, todo mundo tem rei, né? A gente pede para Deus para ter um também, e Deus falou assim, olha, eu acho melhor vocês não entrarem nessa, né? Não tem um rei, Deus aconselhou. Porque chega uma hora que ele vai dominar seus trabalhadores, sua colheita, e até você vai ser escravizado. Então, essa é uma raiz de que você não deve ter soberanos, né? No caso do anarquismo. O anarquismo cristão, o único soberano é Deus, né? É muito interessante porque quebra a ideia daquele magnetismo com o líder militar do começo do livro, né? Ou com o líder político militar, que é Napoleão, ou com o líder político do século XX, né? Isso é muito importante, você quebrar essa cadeia da hierarquia, né? Mas o mais importante ali é a inspiração do pacifismo de Tolstói, baseado no Sermão da Montanha, né? Você mistura tudo que ele viveu como soldado, tudo que ele viu na Rússia. E aí lá no livro Sermão da Montanha, a ideia, olha, bem-aventurados os que são sedentos de justiça, serão saciados, os mansos de espírito. Então ele diz assim, não é compatível o cristianismo com arma, não é compatível o cristianismo com guerra, né? E aí, ele faz um sucesso assim, impressionante, né? A literatura do século XIX tem, assim, como se fossem estrelas de rock. E por conta disso, ele é muito procurado, vários líderes do mundo inteiro, né? Ele chega a trocar cartas com o jovenzinho, que começa um advogado lá da Índia, que começa a fazer a rebelião contra o imperialismo britânico na Índia, né? Esse jovenzinho é nada mais, nada menos do que Mahatma Gandhi. Ele escreve, o Tolstói, depois de várias cartas com Gandhi, né? Ele escreve um livro chamado Carta ao Hindu. Aliás, ele escreve o livro Carta ao Hindu antes das correspondências com o Gandhi, em 1908. Ele já tem 80 anos de idade. E aí, a grande inspiração da famosa tática da não violência do Gandhi é inspirado em Tolstói, né? E veja que esse bastão vai ser passado de geração em geração. Quando o Tolstói morre em 1910, o Gandhi é assassinado em 47, 2 anos depois de conseguir, em 49, né? Isso, 2 anos depois de conseguir a independência. Quando o Gandhi é assassinado, tem lá um estudante que vai se preparando para ser pastor luterano nos Estados Unidos, que fica encantado com a história de um hindu que lia o Bhagavad Gita, né, dos hindus, e lia o Alcorão, e lia o Sermão da Montanha, e misturou tudo isso e deu no pacifismo, né? Esse jovenzinho negro dos anos 60, né? Nada mais, nada menos do que Martin Luther King. Veja como é o rumo da história, né? Grandes personagens com seus erros, com seus acertos, mas com sua paixão pela humanidade, sua paixão pela vida, que está impregnada, né? nas grandes obras. É uma maravilha tudo isso, né, gente? E para terminar mesmo, eu queria dizer que eu reuni mais de 2 dezenas de livros comentando
Isso que eu tentei fazer aqui com vocês com Guerra e Paz, né? São livros da literatura contemporânea e clássicos que eu faço, que eu uso como matéria-prima para falar do período histórico, né? Então esse livro se chama O Romance da História, a história do mundo através da literatura. Passa pelo Egito, ela passa pela Grécia, tem Humberto Eco na Idade Média, tem a Idade Média portuguesa lá com Saramago, né? Enfim, é uma grande viagem, é um grande encontro com a humanidade, né? Esse livro aqui do Tolstói ainda não está presente nesses 22 livros comentados, né? São 22 resenhas. Porque eu estou preparando uma nova edição para daqui a alguns anos, não sei quanto, em que eu vou colocar 30 livros. Esse aqui vai ser o número 25. Mas, enquanto isso, eu queria muito compartilhar com vocês, que, na verdade, que vocês comprassem, né, o Romance da História. Pela Amazon você acha a versão digital, né? E tem também a versão impressa no site do Clube de Autores. Ai, que beleza ter conseguido falar isso tudo para vocês. Obrigado.